Deus criou o homem e a mulher com estruturas físicas, emocional e psíquica diferentes, dando papéis bem definidos a cada um. Muitos problemas no casamento são causados pela falta de conhecimento do papel de cada cônjuge. Para que haja harmonia na vida familiar, é necessário que marido e mulher conheçam e aceitem o seu próprio papel e do seu cônjuge. Quero, entretanto, que saibais, olha o que diz a Bíblia, quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11:3. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, uma ajudadora que lhe seja idônea. Gênesis 2:18. Em sua sabedoria e amor infinitos, o Senhor Deus designou o homem para ser cabeça e a mulher para ser uma ajudadora idônea. Deus designou o homem para ser o cabeça e a mulher para ser sua ajudadora idônea. A ideia de que o homem e mulher são iguais e têm os mesmos papéis ou o mesmo papel é diabólica, porque não é assim. Veja que está claro, não é? Deus coloca o homem na posição de governo. E Deus coloca a mulher na posição de edificadora, como a ajudadora, tá? E essa discussão tem levado famílias à destruição, quando se afirma que homem e mulher são iguais e têm o mesmo papel. Essa mentalidade tem produzido homens egoístas, dominadores, omissos e covardes e mulheres atrevidas, levianas, independentes e frustradas. Homem e mulher são diferentes em muitas coisas e por isso se completam. Então aqui tem a ver com um completar o outro, não é um ser melhor ou maior em questão de papel do que o outro. Um não é maior ou melhor que o outro. Ambos têm o mesmo valor, mas características e funções diferentes, como as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Nenhum é maior do que o outro. Não devemos ignorar as diferenças, nem competir, mas admirar a graça, delicadeza e capacidade que Deus deu à mulher e a visão, fortaleza e atitudes que deu ao homem. A capacidade que Deus deu à mulher e a visão, fortaleza e atitudes que deu ao homem. Vamos pensar um pouquinho sobre o papel do cabeça, não é? Ser cabeça significa assumir a responsabilidade geral pela família diante de Deus. Ser cabeça significa assumir a responsabilidade geral da família diante de Deus. O marido prestará contas a Deus por tudo o que acontece em sua casa. Ele deve esforçar-se para que a família seja encaminhada para o propósito de Deus. O homem é o responsável por governar o lar. Lá no Jardim do Éden, quando aconteceu aquela tragédia em que Eva aceitou a proposta de Satanás, Deus não procurou Eva, Deus procurou o homem para uma prestação de contas. Então, o homem é responsável por governar o lar. Isso está claro em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 4 e o verso 12. Governar com graça e amor, dar direção, liderar e ser o representante de Jesus para a família, expressar o caráter de Cristo em sua conduta e não usar de sua autoridade para impor os seus próprios caprichos. No capítulo 10, verso 43 de Mateus, Jesus fala que a nossa liderança, sobretudo, ela precisa ser servil. Uma outra responsabilidade do cabeça é trabalhar para prover o sustento familiar. É trabalhar para prover o sustento familiar. Eu gosto dessa ideia de que antes que Deus desse para Adão
uma esposa, ele deu para Adão um trabalho. Eu gosto disso. Antes que Deus desse uma esposa, ele deu um trabalho, né? A terceira responsabilidade do homem como cabeça: amparar, cuidar e proteger a família. Efésios 5:29. Amparar, cuidar e proteger a família. Solucionar todas as dificuldades que surjam com a ajuda do Senhor. Guiar a família a uma convivência amorosa e feliz. A terceira responsabilidade do homem, como cabeça do lar, é ser sacerdote para a família. O sacerdote da família. Gênesis 18:19. Ensinar a palavra de Deus. Instruir, animar, edificar, repreender e corrigir, ensinar principalmente como exemplo. Eu tenho, assim, provocado os homens que se inscrevem para participar de uma palestra minha. Eu sempre tenho dito o seguinte: se você não assumiu ainda a responsabilidade pela espiritualidade da família, você não é o sacerdote ou a sua família não te vê como sacerdote. E esta é uma responsabilidade, esse é um papel do homem como cabeça, ser o sacerdote da família ou para a família. Ensinar a palavra de Deus, instruir, animar, edificar, repreender e corrigir. E principalmente pelo exemplo. A quarta responsabilidade do homem como cabeça: suprir e atender necessidades da esposa. Suprir e atender necessidades da esposa. Vez outra, mulheres me perguntam assim: pastor, é responsabilidade do meu marido suprir minhas necessidades? Ou eu tenho que trabalhar para suprir minhas necessidades e o meu marido tem apenas a responsabilidade de ser o provedor da casa? Veja só, na Bíblia, no Salmo 128, Deus coloca o homem no mercado de trabalho como provedor da família e coloca a esposa no interior da sua casa. É responsabilidade do homem prover, inclusive, para a esposa. A outra responsabilidade do homem como cabeça: assumir a responsabilidade principal no ensino e disciplina dos filhos. Isso é sério. Assumir a responsabilidade principal no ensino e disciplina dos filhos. Isso está em 1 Samuel 3, do verso 12 ao 13. É interessante que Deus cobra Eli por não ter feito o que deveria com seus filhos. E aí Deus manifesta sua ira sobre Eli, não por causa do que os filhos fizeram, mas por causa daquilo que ele deixou de fazer como disciplina na vida dos filhos. Deus vai cobrar, certo? A outra responsabilidade do homem é ter o papel principal na formação dos filhos homens. Ter o papel principal na formação dos filhos homens. Afirmar os valores de sua masculinidade, ensinar-lhes habilidades e trabalhos, orientá-los na área profissional, praticar esportes, dar educação, inclusive sexual. Gente, vocês sabiam que homossexualidade caminha junto com orfandade? E orfandade caminha junto com homossexualidade? É interessante. Orfandade caminha junto com homossexualidade e homossexualidade caminha junto com orfandade. Na maioria das vezes, não quero generalizar, mas na maioria das vezes, um rapaz, um homem com um comportamento homossexual, ele teve ou tem um problema de orfandade. E quando eu falo em orfandade, não estou falando apenas dos pais que morreram. Pior do que isso é ser órfão com os pais vivos dentro de casa ainda. Uma outra responsabilidade do homem é ser presente e atencioso com as filhas mulheres. Ser presente e atencioso
com as filhas mulheres. A educação das filhas não é responsabilidade exclusiva da mãe. A presença, carinho, afeto e proteção do pai são muito importantes na formação das emoções e caráter das filhas. Uma filha bem suprida pelo pai ficará mais resguardada de investidas de homens inescrupulosos. Eu já falei aqui, eu vou repetir, não é do Marcos Mion, que um dia ele pediu para filhas, adolescente, não é? Ela se produzir, se arrumar, porque ele iria levá-la para jantar, para ter um tempo de conversa com ela, ouvir o coração da filha. E aí ela se arrumou, aí ele abriu a porta do carro, ela entrou no restaurante, ele abriu a porta do carro, ela desceu, aí ele puxou a cadeira para ela sentar, serviu ela e conversaram bastante, depois ele foi lá, pagou a conta, aí voltou para o carro, abriu a porta, ela entrou, chegou em casa, ele abriu a porta, ela desceu, tratou ela como uma princesa, como uma donzela, não é? E depois, conversando com o pai, ela disse, ô pai, me senti a última bolacha, a bolacha do pacote, né? Eu me senti uma rainha, uma princesa, pai. Por que o senhor fez isso comigo? Sabe o que ele disse? Só para você ter uma referência. O homem com o qual você vai se casar não pode tratar você de uma outra forma em relação a essa como eu estou te tratando. Agora você tem um padrão, agora você tem um modelo. É assim que você deve escolher o homem com o qual você vai se casar. Um homem que respeita, um homem que te admira, um homem que te honra, um homem que te protege, um homem que quer sempre o teu bem e o teu melhor. Que seja cavalheiro, que faça com você, como eu fiz hoje, esse tratamento que eu dei para você hoje. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Bom, agora eu quero chamar aqui o meu amigo, o Bispo Cosme. Nós vamos estar conversando um pouquinho sobre esses assuntos aqui tão importantes, que é o papel do homem na família, tá? E aí eu vou pedir para todos vocês que estão aqui no Instagram, que agora vocês migrem para o YouTube. Todo mundo indo para o YouTube agora, certo? Por quê? Porque agora eu vou receber aqui o Bispo Cosme, né? Ele é pastor de uma linda igreja em São Paulo, trabalha conosco aqui no SOS Casamento, e nós vamos estar conversando agora sobre papéis do homem e da mulher na família. Então, todo mundo indo para o Instagram agora. Vamos lá. Todo mundo indo para o YouTube. Todo mundo indo para o YouTube. Ô, irmã, não é para ir embora, é para ir para o YouTube, ok? Quando você chegar aqui no YouTube, você fala assim, ó, vim do Instagram, pastor, vim do Instagram, tá? Você fala, vim do Instagram. Então, eu vou fazer assim, ó, agora eu vou sair daqui, deixa eu colocar isso aqui, ó, e aí você vai lá, ó, vai lá pro YouTube, todo mundo indo pro YouTube, ok? Nós vamos fazer assim, aí, maravilha, ótimo, assim. Meu amigo Bispo Cosme, como é que você tá? Tudo bem? Eu tô bem, professor. Maravilha. Muito bem. Prazer recebê-lo aqui novamente, hein? Prazer é tudo meu, né? A gente já estava aqui com saudade de estar nesse tempo aqui. Hoje o assunto, hein? Não, é muito importante. O assunto hoje é o assunto hoje é muito legal, né? Inclusive nesse livro aqui, ó, que eu falei para vocês, né? Esse é aquele livro que a gente deixa lá no quarto dos casais e eles já vão dando uma olhadinha, né? E aí eu coloco aqui nesse livro, tem uma parte aqui que eu coloco nesse... Deixa eu ver qual é a parte que eu coloco aqui, onde eu falo sobre faça o seu melhor, né? Faça o seu melhor. E aí eu falo sobre... deixa eu dar uma olhadinha aqui, só para aguçar a curiosidade das pessoas. O que os filhos brilhantes fazem que os outros não fazem, o que os maridos excelentes fazem que os outros não fazem. No final eu vou falar um pouquinho sobre isso. O que os maridos excelentes fazem que os outros não fazem e o que as esposas excelentes e que as outras fazem que as outras não fazem, certo? Você acha que é determinante a compreensão dos papéis? Hoje a gente vê muito isso, né, ô Cosme? A mulher sentada na cadeira do homem e o homem sentado na cadeira
da mulher. E quando isso acontece, essa inversão de papéis é muito prejudicial. É, bastante prejudicial. Até porque, vamos imaginar uma empresa. Quando a gente trabalha numa empresa, a nossa posição dentro da empresa ela é determinada pelo tipo de habilidade que a gente tem. Uhum. Então, se você tem determinado tipo de habilidade e você está em um lugar que a demanda do lugar exige a habilidade que você não tem, qual é a tendência? É você trazer fracasso no setor da empresa e isso pode se expandir por toda a empresa. A mesma coisa é dentro de casa. Quando você quer ocupar que não é seu, o lugar que não é seu, e você quer ocupar outro lugar, você pode até satisfazer necessidades emocionais suas. Uhum. Só que você está num lugar que não é seu. E você não tem habilidade para estar naquele lugar. E aí você traz o desequilíbrio. Primeiro para si, depois para o cônjuge e depois para toda a casa. E é interessante que Deus fez da forma certa tudo, né? Por quê? Veja só, qual é a constituição psicológica da mulher? E qual é a constituição psicológica do homem? Qual é a estrutura física do homem? Qual é a estrutura física da mulher? Então, por exemplo, vez ou outra eu falo assim para as mulheres, sabe por que o seu marido está sentado na sala assistindo mais uma série na Netflix e você fazendo todo o papel que seria dele? Sabe por que ele está assim? Porque lá atrás, você, em nome do amor e que achava legal, começou a fazer tudo, inclusive o que era para ele fazer. E para o homem é confortável. E aí, só que tem o seguinte, tem mulher que começa, não, deixa que eu faço, não, deixa que eu resolvo para você, deixa que eu faço. Legal, legal. Isso vai 1 ano, 2 anos. Só que daqui a pouco, ela cansa, chega à exaustão crônica, mas só que já virou um hábito, já virou um padrão. E para mudar isso é difícil. Por isso que Deus já fez a mulher, eu sempre digo assim, Deus fez a mulher com o quadril, a estrutura do quadril larga para dar à luz. E fez o homem com a estrutura do ombro largo para carregar o peso maior. Você concorda comigo? Concordo. Passa a ser um peso. Isso mesmo. Não é? E esse mecanismo, ele acontece aí em praticamente todas as famílias. Primeiro começa... E aí tem outro fator, porque começa em nome do amor, não é? E vem tranquilo. Só que aí daqui a pouco ela começa a sentir o peso e ele está lá, porque por natureza, por exemplo, quando a gente fala de tarefas, a gente, quando lê Provérbios 31... Só um momentinho. Tem alguém que falou que o áudio está chiando, o áudio está ruim. Tá, você está acompanhando o áudio aí? Estou acompanhando, aqui para mim também. Tá. Quando a gente lê Provérbios 31, e eu já tive essa curiosidade de contabilizar quantas tarefas a mulher realiza ali. Mais de 15. E o homem está exercendo governo enquanto ela está fazendo isso. Tá? Então, por natureza, o homem tem essa coisa de apontar direções. E eu até falo que quando a gente fala da estrutura da visão masculina e feminina, a do homem ela é mais longa, porém é restrita. Vai mais longe, mas ela é mais estreita. As meninas, elas são mais curto, porém ela é mais abrangente. Então a gente pode dizer que, por exemplo, em decisões e papéis dentro de casa, o homem aponta a direção, o lugar. E talvez a mulher tenha um papel de decidir como chegar nesse lugar. Mas a decisão é dele. Ele está vendo mais longe do que ela. Porque ela vê mais abrangente, ela consegue ver mais possibilidades, vamos colocar assim. Então ela começa fazendo por amor e o homem se acostuma nesse ambiente e depois ela começa a fazer por insatisfação e ansiedade. Então, que é amor no começo, se torna amargo. Porque ela, eu não aguento esperar ele se levantar para fazer alguma coisa e aí eu vou fazer. Exatamente. O Salomão, né, sempre responde para as mulheres quando dizem assim, mas pastor, meu marido não faz. Aí fala assim, então, por exemplo, dá para ele pagar a internet. Não pagou, corta. Quando cortarem, simplesmente você diz, então, você não pagou.
isso Aí ele vai pagar, entendeu? Ah, cortou a luz, então. Tem que pagar a luz. Aí ele vai pagar. Então, porque daí você vai realmente transferindo para ele o que é responsabilidade dele. E o contrário também. Por exemplo, eu acho legal o homem ajudar a esposa na cozinha, mas o homem assumir a cozinha. Entendeu? Para que a mulher, então, de repente, vai fazer outra coisa que não tem nada a ver com a missão dela dentro de casa, vai chegar uma hora que ele vai cansar também. Também vai dar Ou problema. então a mulher sai para trabalhar e o homem fica em casa, cuidando das crianças, levando as crianças para a escola. Gente, eu já vi muitas histórias assim terminar mal. Sim. Entendeu? Até porque é uma questão de estrutura. Exatamente. É como o senhor falou. Nós, meninos, nós somos diferentes fisicamente. A maneira como a gente organiza os pensamentos é diferente das meninas. Sim. Até mesmo a intuição. A nossa intuição é diferente das meninas. A maneira como a gente se relaciona é diferente. E às vezes, o que ocorre? O homem não está fazendo algo. Aí a mulher sai do lugar dela para assumir o lugar dele. Aí aqui tem um problema. Por quê? O lugar dela fica vazio. Então, o que deveria ser feito por ela deixa de ser feito. E aí ela vai fazer o que ele tem que fazer. Só que ela não tem habilidade para fazer o que ele tem que fazer. E aí gera o caos. Exatamente. Porque o que é dela não está sendo feito e o que é dele está sendo feito não de forma plena e não de forma da maneira que tem que ser feito. E por isso que eu falo, a mulher tem que respeitar a cadeira do marido, o marido tem que respeitar a cadeira da mulher. E se você quer entender como isso é desconfortável, quando um começa a assumir o que é do outro, basta você colocar o sapato do seu marido e você coloca a sandália da sua esposa. É esse desconforto. Entendeu? Não faz sentido eu andar com salto alto, num sapato apertado, e a minha esposa colocar o meu calçado largo, pesado, que não tem nada a ver com ela. Esse é o desconforto. E às vezes está exatamente aí. O homem não está fazendo o seu papel, porque a mulher assumiu, ou a mulher não está fazendo o seu papel, porque o homem assumiu. Mas eu queria também que você falasse um pouquinho para a gente, porque tem muitos homens que, em desejando liderar, confunde autoridade com autoritarismo, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é autoridade, na verdade, e o que é autoritarismo? Essa colocação ela é muito importante, né? Porque a autoridade ela tem a ver com comando, mas também com inspiração. Exatamente. Todo aquele que quer ser autoridade, ele também tem que ser alguém inspirador. Porque a autoridade, ela, junto com a inspiração, ela produz o desejo da submissão. Exatamente. Agora, onde há o autoritarismo, o que ocorre? Autoritarismo sem a inspiração, o que você produz é o sentimento da escravidão. E é aquela, aí você tem aquela obediência, até às vezes por respeito, mas não por admiração. Sim. Não é? Você, olha, por exemplo, você é meu pai, eu te respeito, porque você é meu pai, mas não te admiro. Obrigatoriedade. Autoridade é o abuso de poder, né? É o abuso. É o abuso de poder, ou seja, eu uso, não é, o meu poder para gerar em você esse sentimento de escravidão. Na maioria das vezes, quem é autoritário, ele não constrói. O autoritário usa o outro para construir. Então, quem é autoritário, normalmente está sentado numa cadeira, somente dando ordens o tempo todo. E isso deixa a família totalmente Talvez tóxica. alguém esteja perguntando assim, então, Josué, mas como é que eu sei que não está havendo autoritarismo, mas sim autoridade? Quando a liderança serviu. Isso. Por isso que Jesus disse, maior é aquele que serve. Perfeito. Não é? E quando ele lava os pés dos discípulos, ele disse, isso aqui é autoridade. Ou seja, como eu vos fiz, façam vocês. Olha só, o que ele disse? A minha autoridade está no exemplo. Isso. Não é verdade? Não é fala, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não é? Não, Jesus disse, primeiro eu fiz, agora vocês vão e façam como eu fiz. Ou seja, quando existe essa consciência do servir, jamais
o líder será autoritário, né? Jamais. Porque a autoridade ela funciona justamente dentro desse mecanismo. É alguém que vai adiante, mostra como tem que ser feito, trabalha isso muito bem, deixa isso muito claro para aqueles que estão seguindo ele, e depois dele ter deixado isso muito claro, aí ele começa a trabalhar essa fala que aponta, que dá destino dentro desse ambiente. Mas vamos falar um pouquinho também, porque aí nós temos o outro lado, né? Que é o lado da mulher. Muitas mulheres perguntam para mim assim: ô José, o que não é submissão e o que é submissão? Vamos falar um pouquinho sobre o que não é submissão, porque às vezes as mulheres ou os homens, outro dia um cara escreveu na geladeira, não é? Aquele texto onde diz que mulheres sejam em tudo submissa aos maridos como a igreja se submete a Cristo, não é? Vamos falar um pouquinho sobre o que não é submissão. Bom, a gente está num contexto assim bem difícil, né? Porque eu acredito que há 40 anos atrás, 45, por haver menos vieses e menos vertentes, os papéis dentro do casamento eram muito bem resolvidos, né? Então você já ia para o casamento o homem já sabia o que tinha que fazer, a mulher já sabia o que tinha que fazer, e aí eles viviam aí até que a morte separasse ele. Agora hoje, o que ocorre? A pessoa ela entra numa relação, e deixa eu só contextualizar isso para a gente entrar nisso. Quando uma pessoa, uma mulher ou um homem entra numa relação, o papel já está pronto na cabeça dele e na cabeça dela. E aí o que ocorre? Por exemplo, normalmente as meninas, eu costumo dizer que as pessoas acabam construindo o cônjuge do Dr. Frankenstein. Não é? Então, as meninas vão lá, o Dr. Frankenstein ele construiu uma criatura a partir de pedaços de outras pessoas. Aí a menina ela vai lá o quê? Pega o cuidado do pai, o amor da mãe, a alegria do tio, aquela coisa toda e fala, esse aqui vai ser o meu cônjuge. Os meninos, normalmente, como são muito mais visuais e muito mais estéticos, né? Eles trabalham muito mais a questão corpórea da coisa. Imagina a namorada A, a namorada B, aquela coisa toda. E aí os papéis já estão dessa maneira. E aí, quando se entra dentro dessa relação, não existe a preocupação com a submissão. Por quê? O outro já está construído apenas para servir. E aí a gente tem centenas de informações sendo despejadas o tempo todo da mídia, dos amigos, sobre... você não pode fazer isso, você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo outro, não é desse jeito, não é daquela maneira. Então, assim, hoje até... eu vejo muitas perguntas, muitas colocações a respeito dos maridos, que eles são muito devagar, e isso acaba se tornando uma desculpa para não ser submissa, para não atendê-lo. Por quê? Eu não posso fazer o que ele da maneira dele, porque isso vai me levar à perdição, isso vai levar a casa à perdição, isso vai levar os filhos à perdição. E aí o que acontece? Ela acaba se colocando nessa posição. Tá? Aí a gente fala, o que não acaba não sendo a submissão? É quando se tem do outro lado, tá? Alguém que subjuga, que oprime, que usa a força. E aí você tem que acabar, de alguma maneira, tá caminhando com essa pessoa. Então, a gente precisa ter muito, pastor, aquela percepção, né? Percepção do quê? Será que isso aqui é submissão? Será que isso aqui eu estou obedecendo a palavra? Ou será que isso aqui é exagero do outro lado? Tem um limite, porque, veja só, eu sempre digo que a submissão do líder, do liderado para com o líder, pode ser o pastor, não pode ser burra. Ou não é? Não pode ser boa. Por exemplo, as parteiras no Egito tinham uma ordem de Faraó: matem os meninos. Elas não obedeceram. Não. Por quê? Quando se trata de vida ou morte, você não deve se submeter isso aí. Optando pela morte. Lá, quando
Misael, Ananias e Azarias estavam na Babilônia, que tocaram toda a sorte de instrumento para que eles se prostrassem diante da estátua do rei, eles não se prostraram. Ué, mas eles não tinham que ser submissos? Mas só que ali feria um princípio, né? Ali quebraria um princípio. Ou seja, eles não poderiam adorar outros deuses, certo? Então, quando se trata de se prostrar de um outro deus, você deve dizer não, seja para o marido, seja para quem for. Seja, se for uma questão de vida ou morte, pode ser marido, pastor, pode ser quem for. Não vou me submeter. Ou então, quando a mulher, certo? Deixa eu usar um exemplo bem assim realmente imoral, né? Quando a mulher recebe uma solicitação do marido, eu quero te ver se relacionando sexualmente com outro homem, porque isso me excita. Ela falou, não vou me prostrar diante desse Deus, eu não vou me submeter, certo, diante dessa estátua, eu não vou obedecer essa ordem que vem de baixo, lá do inferno, não, entendeu? Então a gente precisa entender que submissão não é subserviência, submissão não é fechar os olhos e dizer sim para tudo que o marido diz, para tudo que o pastor diz, para tudo que o líder da empresa diz. Então, nós temos que ter um critério, tem que ter um filtro, tem que ter bom senso. Sim. Eu tenho valores, eu tenho princípios e eu não posso quebrar isso. E eu costumo dizer muito, pastor, que a respeito do princípio, o princípio te protege. Sim. Se você cumpre o princípio dos valores, e aí os nossos valores eles estão pautados na palavra, se você cumprir esse princípio da palavra, o princípio ele vai te proteger até o fim. É só a gente lembrar de José. José ele está passando por vários ambientes diferentes, sendo atacado de todas as formas, mas ele tem valores e princípios e ele está cumprindo esses princípios em todos os lugares que ele está caminhando, independente do Potifar, da mulher do Potifar, e o princípio protege ele até ele chegar no lugar que Deus queria que ele estivesse. São os nossos valores e princípios que devem governar nossas decisões, as nossas escolhas. Essa é a pergunta, né? Peraí, me submeter a isso vai contra aquilo que está nas escrituras sagradas? Então, eu não vou me submeter. E é importante também, e eu acho que isso é uma variável que vale a pena a gente colocar aqui, que Paulo, quando vai falar dos maridos e das esposas, ele primeiro trata dos maridos. Então, ele dá uma característica, ou várias características dos maridos. E após ele dar essas características, ele está dando a característica do objeto que vai ser autoridade. Depois que ele dá a característica do objeto que vai ser autoridade, aí ele olha para mim e fala, então, você vai ser submissa a essa característica de autoridade na tua vida. Então, acho que isso é uma variável que deve ser levada em consideração. O meu marido se enquadra, o meu pastor se enquadra, o meu governo se enquadra dentro das características de alguém que pode exercer autoridade em mim. Ele sacrifica, ele cuida, ele zela, ele santifica. E aí, a partir daí, talvez isso seja uma variável importante para entender quando se submeter e onde se submeter. Exatamente. Agora tem uma outra coisa complexa quando você fala de submissão, principalmente, vamos supor, o nosso governo. Né? O nosso governo não é íntegro, o nosso governo ele não é justo. Então, eu devo me rebelar contra esse governo ou eu devo me submeter ao princípio de autoridade que ele está investido? Porque a Bíblia diz que toda autoridade vem de Deus. Estabelecida por Deus. Então, antes de você responder, eu acho assim, se o que ele estiver fazendo for legal, eu vou me submeter. Jesus disse assim, dai a César o que é de César. Tá? Não é porque César é um criminoso, não é porque César persegue certo, o nosso povo, ou quem se levanta contra ele e tal, ou comete o absurdo, não é, de querer ser adorado, não é porque César realmente é imoral, como Nero, que nós não vamos pagar o imposto, porque o imposto é legal. Não é? E essa fala é interessante justamente nesse link, dai a ele o que é dele. Então a gente fica em que posição aqui? Bom, peraí, César me pediu algo que não é dele. Então nesse momento eu não entrego. Não é dele.
Ele está pedindo o que é de Deus para ele, como que eu vou dar o que é de Deus para ele? Exatamente. O que é justo, o que é legal, né? Isso aí. O que está prescrito no nosso código, né? De leis. Então, aí, beleza. Eu também penso assim. Então, mesmo que, no caso de governo, tá? Não seja justo, seja imoral, ele está revestido de uma autoridade. E aquilo que é legal, eu devo me submeter. Sim. Eu devo me submeter. Agora, é claro, por exemplo, mesmo sendo legal o aborto, eu vou dizer não, porque daí é uma questão de vida ou morte. É isso aí. Voltamos lá? A gente volta lá no início da conversa. Lá no início da conversa, certo? Aí, uma outra coisa importante de conversar aqui hoje é sobre o homem como sacerdote, porque eu acho que o homem está deixando a desejar. O homem como sacerdote para a família, né? Porque Paulo disse assim, que governe bem a sua casa e tenha os filhos em sujeição. E ele fala de criar os filhos segundo o temor do Senhor. Aí alguém pode dizer assim, mas Paulo estava falando para pastores. Mas o pastor, ele é o exemplo para os fiéis. Uhum. Então, aquilo que Paulo está falando para os pastores, ele esperava ver nas ovelhas também. Uhum. Porque aquilo que eu pratico, consequentemente, Deus espera que as nossas ovelhas pratiquem, né? Eu acho que... Você acha que o homem está deixando de desejar quanto à vida espiritual da família? Bastante. Eu acho que a gente pode ver isso na falta de culto doméstico, né? Sim. Eu acho que, na verdade, os meninos, né? Talvez pela correria, talvez pela cultura, estão perdendo um pouquinho dessa necessidade de casa. Por quê? Estão ocupados com muitas outras coisas. Uhum. E aí, quando você se ocupa com muitas outras coisas, você perde o equilíbrio. E aí, talvez por isso, ou melhor, por causa disso, as nossas famílias estão sendo bem afetadas por causa... Eu costumo dizer que são 3 papéis, né? Eu acho que o senhor também fala isso. Ele tem que ser o sacerdote, ele tem que ser o rei e ele tem que ser o profeta. Uhum. Não é? E aí, essa questão do sacerdócio, ela é muito importante porque esse é o elo de ligação entre céu e terra. Uhum. Não é? E a partir disso é que ele reproduz os próximos sacerdotes. Uhum. Então, o ambiente de casa, quando ele tem esse mecanismo de funcionalidade, porque a gente perdeu talvez um pouco da prática e entramos muito na fala. A fala não funciona com os filhos. Uhum. Eles aprendem por absorção. Exatamente. Então, se você exerce sacerdócio, você deixa aí um campo vasto para aqueles que estão vindo após você, ele justamente ter o seu coração. Porque quando você faz isso com a prática e derrama a afetividade e você passa tempo junto, é mais do que um rito. Se torna o seu coração no dele. Uhum. E isso é muito importante. Ter esse contato, ter esse tempo. E eu falo uma coisa, pastor, eu estava conversando esse dia com uma pessoa e eu disse para ela o seguinte, porque ela estava falando a respeito do serviço da igreja. Eu falei, entenda uma coisa, tudo que você faz comunica santidade dentro da sua casa. Tudo que você faz comunica santificação. Não é apenas o culto, porque às vezes você faz o culto, mas você grita, você mente, você não tem um comportamento afetivo com a sua esposa. Não há coerência, né? Não há coerência. E aí, não adianta você achar que o ambiente do quarto e da oração vai fazer aquilo que tem que ser um comportamento que determina. Alguém disse que você é a Bíblia que seus filhos estão lendo, né? Sim, e isso afeta de sobremaneira. Uhum. Nós estamos passando agora por um processo lá em casa, até compartilhei com o senhor, e a gente teve que reduzir algumas coisas. E o meu filho foi o primeiro. Falou, eu pago o preço também. Olha aí que legal. Nós estávamos no ano passado abrindo uma nova igreja. Ele pegou um dinheiro que ele tinha, que era R$100. Ele falou, pai, tá aqui a minha oferta. Lindo, lindo, lindo. Por quê? Ele está dentro do ambiente que inspira a santidade. Uhum. E isso tem que ser tudo contextualizado. Não basta você orar com a criança. Peraí, meu pai está orando, mas... Daqui a pouco meu pai está gritando, daqui a pouco meu pai está falando palavra torpe, daqui a pouco o meu pai desrespeita A, desrespeita B. Como é que funciona isso? Não há coerência. E se não há coerência para a criança, você deixa ela confusa. Rapaz, esses dias eu confrontei os casais lá no SOS Casamento e eu disse assim para eles,
Se o seu filho nunca pediu oração para você, ele não te vê como sacerdote. Se a tua esposa nunca pediu oração para você, ela nunca te viu como sacerdote. Se a tua família nunca disse um dia, pai, ora por nós, eles nunca viram você como sacerdote. Aí eu concordo com o Douglas. O Douglas diz o seguinte, quando tem um aniversário em casa, né, às vezes ele está no aniversário, né, e aí ele diz assim para o pessoal, não, quem vai orar é o pai. Mas por que o pastor não? Ele exerce o sacerdócio da Muito casa. bom. Entendeu? E aí ele ensina isso para a igreja. Aí até outro dia alguém questionou que não conhecia, certo? Isso, não conhecia esse ensinamento. Mas por que o pastor está aí? Por que o pastor não orou? Aí alguém explicou, não. O pastor nos ensina que o pai é o sacerdote. Então ele ministra sobre o filho. Ele ministra sobre a esposa. Ele ministra, certo? É claro, nada impede o pastor fazer uma oração, dar uma palavra. Mas é muito legal quando o pai assume o sacerdócio nas coisas mínimas da casa. Na hora, muitas vezes, de uma dificuldade, ele assume a responsabilidade. Vamos orar, entendeu? Vamos fazer um jejum de 7 dias. Então, é nisso que eu vejo que os homens estão transferindo para a esposa uma responsabilidade que é do homem. Por exemplo, eu fico motivando a minha esposa a ler a Bíblia, inclusive agora, quando ela está lendo a Bíblia toda e ouvindo. Falo, olha, legal, está lendo o livro. E eu falo, Rose, vamos diminuir um pouquinho as redes sociais, vamos voltar àquele ritmo de leitura. Certo? Você orou hoje, você está orando e tal. Ou seja, é eu que tenho que estar preocupado com o nível de espiritualidade da minha esposa e não o contrário. E isso é bem interessante, pastor. Ó, a gente tem essa experiência lá em casa, né? E a gente se reúne para orar em determinados momentos da vida que a gente está em decisões, né? E as crianças participam. Sim. E olha que legal. Há um tempo atrás, a gente se reuniu, né? Vamos fazer oração. Aí a gente até se senta à mesa. Quem vai orar? É a Clara, não, é o Eduardo, não, hoje é a mamãe, é o papai, aquela coisa toda. E nós fizemos uma oração com um propósito, tinha um objetivo, e as crianças participaram disso. E, cara, que poderoso que é isso, porque eles participam do momento da oração, eles observam a petição e depois Jesus vai lá e faz o milagre. Aí eles falam, pô, eu estava lá. Eu estava lá, né? Isso gera fé, isso gera muita coisa neles, cara. Isso é muito importante. Não, e outra, lá na frente você fala, pô, eu estava lá, eu lembro disso. Isso eu lembro mesmo. que eu participei e tal, entendeu? Isso vai... Rapaz, as nossas crianças têm um gravador interno. E essas vozes da mesa, do pai, da mãe, da oração, fica dentro delas. Fica. Tá? E é aí que vocês que estão me assistindo aqui, por isso que eu falo, à noite, assiste com o seu marido esse podcast, assiste com a sua família esse podcast, porque é fundamental. Antes de nós respondermos algumas perguntas aqui, eu falei desse livro para vocês, não é? Esse livro aqui, gente, talvez seja o livro que mais provoca milagres e transformação através da mensagem que ele carrega. Até porque essa mensagem, eu já falei para vocês, o Espírito Santo ditou para mim. O Espírito Santo ditou para mim. Poderia me vingar, preferi abraçar. Preste atenção. É nesse livro aqui que eu falo, ó. O que os maridos excelentes, brilhantes fazem que os outros não fazem? Olha só o que os maridos excelentes fazem. Eles tocam a alma antes de tocar o corpo da esposa. Olha só, eles tocam a alma antes de tocar o corpo da esposa. Eles são leais. A lealdade é a raiz da qual o amor se alimentam. Eles respeitam as emoções da esposa. Olha, e aí eu não vou falar tudo, senão você não vai adquirir o livro. Aqui, ó, o que as esposas brilhantes fazem que as outras não fazem. O que é que as esposas brilhantes fazem que as outras não fazem? Ó, esse livro aqui, eu duvido que quando você terminar de ler, eu duvido que não esteja acontecendo um milagre na sua vida. E eu sempre termino um capítulo, tá? Sempre termino com uma poesia, tá? Com uma poesia. Deixa eu ver se tem uma poesia aqui bem legal que eu escrevi. Aqui, ó.
Olha só que legal essa poesia aqui, porque todo o livro se baseia na parábola do filho pródigo, tá? Ó, bendito pão, ao cair em mim lembrei-me de onde saí, de onde eu vim. Sobrava pão, a fome logo ia embora. Todos nutridos e bem servidos diziam, que homem bom é o nosso Senhor. Bendito pão, bendito patrão. Por ser generoso tem provisão. Não falta, até sobra. Este é o segredo da multiplicação. Na minha mesa sobrava, o pão não era problema. Hoje a fome me devora, falta pão, meu estômago chora. Não tenho outra saída, voltar é a melhor escolha. Tomei o caminho de volta, cheguei à casa do pão, a mesa foi preparada. Que bom estar onde há coração. Que bom estar onde não falta pão. Pão de trigo, pão de amor, pão de carinho. Pão de um pai que deixa o filho que saiu voltar para o seu ninho. Pão de um pai que deixa o filho que saiu voltar para o seu ninho. Esse livro aqui, ó, com certeza vai mudar sua vida, vai transformar sua vida. Você quer esse livro? Eu não vou vender esse livro. Vamos fazer o seguinte. Você vai nos enviar agora uma semente de R$ 19,90. E eu te mando esse livro que tem, ó, dos 191 páginas. Esse livro tem 191 páginas. Custa R$ 40, mas eu vou te mandar por R$ 19,90. É um e-book, né? Vou mandar um e-book para você agora. Você vai mandar R$ 19,90, tá? Eu quero 200 pessoas. Eu quero mandar esse livro para 200 pessoas. Para 200 pessoas. Então, ó, nos envia uma semente de R$ 19,90 nesse Pix. Assim que você fizer o Pix, você envia o comprovante nesse WhatsApp que aparece na sua tela e na hora a Vitória manda para você o e-book. Na hora, a Vitória manda para você o e-book, ok? Então faça isso agora. Pega aí, tá, esse valor, pega o número do Pix, deixa o Pix aí fixado aí, no chat, porque muita gente fica perguntando qual é o Pix, qual é o Pix, qual é o Pix. Então deixa aí fixado no chat, ok? E você pode enviar então, pastor, eu queria o livro, mas eu só tenho R$ 10. Manda esses R$ 10, vamos mandar o livro para você também. É R$19,90. Se você tem R$19,90, não manda 10. Não é? Mas, pastor, eu só tenho R$ 10 e eu quero o livro. Então manda. Pode mandar essa semente. Nós vamos orar para que você realmente daqui a pouco tenha uma vida de abundância financeiramente, ok? Faça isso agora, envie uma semente, R$19,90 e você recebe esse livro aí no seu celular, tá? E-book. Vamos responder algumas perguntas aqui. Sou mãe e só eu tomo decisão. Isso vai influenciar negativamente meus filhos? Interessante isso aqui, né? Vai. Com certeza vai. Porque o que ocorre? Psicologicamente falando, né? A criança, quando ela nasce uma com a mãe. O pai, ele precisa fazer esse corte. Exatamente. E aí, quando o pai faz o corte, ele começa a apontar outras direções para essa criança. Então, se ele ficar o tempo todo nesse ambiente de maternidade, isso vai influenciar emocionalmente, ele não vai ter clareza para tomar decisões, entendeu? Mas por que isso? Porque são tanto a estrutura masculina como a estrutura feminina são diferentes. O valor que os dois têm são o mesmo, mas as funções são diferentes. Quando só uma mãe exerce função dentro de casa, a representatividade que os filhos têm dela é bacana, mas precisa do pai para dar equilíbrio a isso. Eu concordo. Quando o filho tem a mãe como um referencial assim muito forte, há uma probabilidade de ele sofrer uma tendência homossexual. Sim. Entendeu? Porque a mãe é a figura
que enche a mente dele, a admiração dele, a inspiração dele. Por isso que a presença do pai na vida do filho dá a ele esse senso de masculinidade. Isso mesmo. Desenvolve nele o senso de masculinidade, entendeu? Até porque vocês precisam entender que quando um bebê nasce, ele não nasce nem macho, nem homem, nem mulher, em termos de comportamento sexual. Isso. É formado, é desenvolvido. É desenvolvido. É claro, ele nasceu com pênis, é uma mensagem de Deus, nasceu para ser homem. É. Nasceu com vagina, é uma mensagem de Deus. Ó, nasceu para ser educado, criado, formado como mulher, como menina, feminina. Agora, é comportamento. É. Isso é aprendido, desenvolvido, influenciado. Desenvolvido, isso mesmo. Então, se só a mãe... Vai fazer falta. Isso que o senhor falou é muito importante. Esses dias, a gente trabalhando na casa, pintura, lixando, essas coisas todas, desmontando o guarda-roupa. Aí meu filho, né, ele foi lá, tá com 11 anos, me ajudou a desmontar umas coisas e ele terminou, ele falou isso: nossa, pai, quando eu faço essas coisas com você, eu me sinto muito macho. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. É isso aí, montar armário, lavar o carro, porque às vezes, quintal. nem sempre o pai tem tempo para passar aquele tempo exclusivo. Traz o menino para fazer coisas com você. Exatamente, exatamente. Traz o menino. Eu vim com meu filho aqui agora, 1 hora de estrada, a gente conversando sobre o mundo dele. Exatamente. Isso vai gerando nele um monte de coisas, sabe? Que vai ajudar ele nas decisões, vai ajudar ele no comportamento, vai ajudar ele no senso de direção da vida dele, tudo isso aí. Exatamente. Olha aqui, ó, tem uma pergunta aqui muito interessante. Ó. Meu marido me trata muito mal e minhas filhas também. Isso aqui é interessante que o marido e as filhas, se fosse só o marido, poderia ser o marido o problema. Mas quando o marido e as filhas não a tratam bem, eu acho que aqui vale uma auto-reflexão, crítica, avaliação, né? Sim, também. Não que justifique, tá? Não que justifique. Precisa fazer uma autoanálise sobre isso, né? Ajudar a se perceber, trazer alguém que permita isso, se perceber. Aí tem que ser verdadeiro consigo. Pegar as pessoas próximas. O que você acha de mim? Isso. O que você pensa? Olha, aconteceu aquele comportamento assim. O que você tem a dizer para mim a respeito daquele comportamento que eu tive? E aí, diante disso, a pessoa pedir a opinião e, é claro, tentar fazer os ajustes que devem ser feitos. Agora, também, dentro desse aspecto, pastor, eu acho que existe uma outra possibilidade, tá? Talvez as meninas tenham bastante afeição pelo pai, e aí elas acabam reproduzindo o comportamento do pai. Isso também pode acontecer. Eu estava em uma igreja e eu nunca me esqueço do que aconteceu lá durante o período em que eu lá estive. Uma menina, uma filha, ela foi embora de casa, né? Tipo acho que uns 17, 18, foi embora de casa. E os pais estavam desesperados, porque a princípio não sabia para onde ela tinha ido, mas desesperado e tal, porque não esperavam aquilo. Mas depois o pai, no outro dia, parece, o pai falou para mim de uma carta que ela deixou. Cara, a carta era assim absurda. Ela desenhou a mãe de um jeito. Ela disse: olha, você é insuportável, você, mãe, é intragável, você é insensível, você fala demais e tal. Mas colocou assim, pintou a mãe como um monstrinho. E no final ela colocou assim: eu não sei até quando o pai vai te suportar. Então, eu penso que quando acontece isso que essa irmã está falando, não que justifique, mas vale muito a pena ela fazer uma viagem para dentro de si mesma. Um exercício que eu dou para os pais é o seguinte: chega em casa, reúne os filhos, numa boa, para tomar um café, e faça uma pergunta. De 1 a 10, que nota vocês dão para mim como mãe? Uma vai falar assim, 2, mas a outra 3, a outra 5. Agora eu gostaria, por que você me dá 2? E desarmado, ouve. Criança não tem filtro. Geralmente, criança não edita para falar. E a partir do que eles falarem, faça uma segunda pergunta. O que vocês acham que eu posso fazer para melhorar? Cara, essa conversa é difícil. É difícil. Mas ela é poderosa.
E tem que ter coragem e, além de tudo, tem que ter uma predisposição para mudança. Exatamente. Porque se você fizer tudo isso, se você receber o feedback das pessoas e você não tiver um comportamento novo, aí a tua situação vai ficar pior. Aí pior. Cara, foi muito bom, nós ficaríamos conversando aqui, ó, a tarde toda, não é? Mas eu queria muito que você deixasse uma palavra final para os homens e para as mulheres sobre a importância de cada um conhecer o seu papel, porque tem pessoas que não conhecem. Não é? Tem cara que casa, nunca leu um livro. Não teve um bom referencial na própria família. Então ele vai ter que arrumar o carro andando, entendeu? É complicado. Então deixa uma palavra para todos aí. Uma coisa que eu tenho falado muito ultimamente é sobre resultados. Então, assim, você precisa avaliar os resultados que você está obtendo com a vida que você tem e o comportamento que você tem. Se o resultado não está sendo bom, tanto emocionalmente, fisicamente, financeiramente, você precisa ter a consciência que algo precisa ser mudado no comportamento. E aí, quando a gente fala da vida 2, a gente sempre tem que olhar em tudo dos papéis, porque papéis tem a ver com responsabilidade, tem a ver com privilégios também. E, às vezes, a gente quer assumir papéis apenas de privilégios. Isso aqui deforma uma casa. Eu disse esses dias a respeito do texto de Efésios capítulo 5, quando o apóstolo Paulo ele fala para o homem que ele tem que amar as esposas e as esposas precisam ser submissas. Quando a gente olha para o que Paulo está pedindo, eu preciso entender que o resultado não está em um ou no outro, o resultado está na casa, na família. Então, quando o esposo assume o papel dele e ama, e a esposa assume o papel dela e é submissa, dentro daquilo que nós tratamos aqui, a casa é beneficiada. O que acontece dentro dos lares, às vezes? A gente acaba entrando num cabo de guerra, sabe? Disputando força, disputando poder, e a gente perde aquilo que nos uniu. E eu sei que, às vezes, a gente vai para dentro de uma casa cheio de expectativas, né? O Tony Robbins ele fala uma coisa, que a expectativa que você gera sobre o outro vai determinar o tipo de comportamento que você vai ter. Então, você produz uma expectativa no outro e aquilo vai determinar o que você contribui. E a gente precisa, às vezes, literalmente desarmar. Você tem que desarmar. Tem que ter uma conversa muito franca com o seu cônjuge, ver os pontos vulneráveis. E outra coisa, quando a gente fala de vulnerabilidade, de fragilidade, proteja as fragilidades do seu cônjuge, tá? Proteger, porque quando você protege, você fortalece o seu vínculo com ele. Quando a gente fala de proteção, a gente não fala de esconder. Então, o que ocorre? Você faz essa conversa, avalia esse podcast que nós fizemos aqui hoje, ouve com teu marido, sabe? Pega os pontos fortes aqui que se aplica a você, traz isso para a tua vida e aí, a partir daí, esteja disposto e disposta a ter um novo comportamento. É sobre isso. Um novo comportamento vai trazer um novo resultado para a tua vida. E o comportamento muda tudo, né? O comportamento muda o ambiente. E quando muda o ambiente, significa que você está florescendo na sua relação de casal, na sua relação de família. Esse ano, só para concluir, pastor, esse ano eu fiz uma análise. Eu fiz uma análise assim, retroativa dos 3 últimos anos da minha vida. E fui sincero comigo. Esse ponto aqui não mudou. Essa área aqui não mudou. Isso aqui eu não avancei. Significa que o culpado é os outros? Não. Eu vou ter um comportamento diferente nessa área, nesse ponto aqui. E, cara, por incrível que pareça, nós já estamos colhendo novos frutos. Isso é muito legal, né? Essa autocrítica, essa autoavaliação, essa autopercepção, né? Quando você é capaz de dizer, ó, aqui eu não avancei, aqui, entendeu? E é legal quando você também consegue perceber com a ajuda do cônjuge, com a ajuda dos filhos. Isso. Meus filhos me ajudam muito. Uma vez o Pedro, ele chegou, pai, eu separei aqui 15 páginas desse livro, é rapidinho, 15 páginas só. E era um livro que falava de perfil, de temperamentos, entendeu? Falou, ó, separei 15 páginas, vai te ajudar, né? Falei, não, vou ler ainda hoje. Eu separei lá meia hora e eu li. Ou seja, meu filho é meu espelho também. É isso aí. Seu cônjuge é seu espelho, um amigo é seu espelho. Agora, bem-aventurados são aqueles que têm a humildade para entender isso.
Cosmo, foi muito bom esse bate-papo. Vamos ter outros encontros. Muito E quarta-feira você vai estar lá ministrando no SOS? Amanhã, né? Amanhã já começa tudo de Vamos novo. estar lá. Eu estava lá até agora, estava lá porque nós estamos correndo, porque a gente vai ter uma pré-inauguração dia 8 de fevereiro do templo, né? Vai ser Então eu lindo, estava hein, lá pastor? segunda, estava lá hoje e trabalhando até de noite, acompanhando. Tá ficando muito legal. Tá muito ficando legal. muito bom. Muito E bom, os muito bom. casais que estão ouvindo aí, você está com problema no seu relacionamento? Cara, se inscreve no SOS Casamento. Uma experiência extraordinária. É muito bom. O SOS é muito bom e qualquer informação a mais, vai lá no meu Instagram, na bio e tal, tem tudo lá. E o livro, eu quero mandar para você ainda hoje, tá? Eu quero mandar hoje. Deixa eu ver quantas pessoas já enviaram aqui os R$19 como semente para receber o livro, para receber aí o livro. No seu WhatsApp, para receber o livro aí no seu computador, no seu tablet, certo? É muito importante que você faça isso, porque esse livro vai abençoar por demais a sua vida, vai abençoar por demais a sua casa. Olha, eu quero mandar um grande abraço a essas pessoas aqui, ó. A Osana Souza, a Elaine, a Eliane, tá? A Luana, que mandou já a sua semente, tá? A Solange, a Matheus, Juliana, a Elizabeth, a Carla, a Rosana, a Célia, a André, o Evandro, a Denise, tá? Todos vocês, tá? Que enviaram a semente. Uma outra coisa, tá? Não deixe de acompanhar a série que eu estou fazendo às 6 horas da manhã aqui, a nossa oração em devocional sobre meu casamento vai viver um milagre. Olha, vai encerrar final de semana e eu vou mandar tirar do ar, certo? Eu vou tirar do ar, até porque vai ser um curso que nós vamos disponibilizar para o pessoal que for membro do canal e depois a gente vai também deixar lá na plataforma e quem quiser assistir aí vai ter que pagar, certo? Mas agora está gratuito na internet, então eu quero que você assista, são 21 aulas sobre assuntos relacionados a casamento e quem está participando tem sido muito abençoado por Deus. A Deurina mandou também, a sua semente vai receber o livro. Então manda o comprovante, tá, para você receber o livro. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Não esqueça que o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até amanhã no nosso próximo podcast. Amo Família.